e uma boa leitura da obra ora lançada. Parabéns à doutora Aurora Maria Miranda Borges, diretora-presidente da Fundação Anfip do Instituto de Seguridade Social. Agora passo a palavra à doutora Margarida Lopes de Araújo, presidente do Conselho Executivo da Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Deputado Mário Feitosa, bom dia. Nosso querido deputado Dado, nosso amigo, companheiro de grandes lutas, de grandes debates nessa casa, em nome do qual eu cumprimento todos os deputados, senhores deputados aqui presentes. A amiga Aurora, companheira, que mais uma vez recebe os nossos parabéns pela brilhante apresentação dessa cartilha Tributos Administrados pela Receita Federal do Brasil. A Fundação finalmente cumpre o seu papel e está apresentando grandes trabalhos em conjunto com a Anfip, de interesse de todos os auditores, de todos os servidores e da sociedade em geral. É uma cartilha bastante prática, que explica cada tributo, que explica ao cidadão com quantos tributos ele tem que contribuir. Dizem até que ele passa os 6 primeiros meses da vida dele pagando tributos ao governo, né? E nós, servidores, auditores, servidores públicos, nós pagamos mais ainda do que esses tributos. Nós pagamos contribuição previdenciária depois de aposentados. Olha que interessante, deputado. Depois que a gente se aposenta, a gente ainda continua contribuindo. Mas é muito interessante porque quem está trabalhando, os auditores que estão trabalhando, os servidores que estão trabalhando e que adquirem a condição de se aposentar e não se aposentam, eles são isentos da contribuição. É o chamado abono de permanência. Então ele fica trabalhando e não contribui. Mas no momento dele se aposentar, ele volta a contribuir. É uma contribuição que só existe nesse país. Só no Brasil, aposentados e pensionistas contribuem para a Previdência Social. E para a Previdência do servidor, que dizem que é deficitária. Mas sabe por que é deficitária? Porque o governo não fez a parte dele. Nós, servidores, contribuímos durante toda a nossa vida laboral com 11% sobre o total dos nossos salários. Sobre tudo. O governo está na Constituição. Ele deveria contribuir com 22% para constituir o fundo dos servidores. Mas ele não faz isso. E aí, ele chega depois e diz que nós temos que pagar essa conta. E mais interessante que esse grupo que está pagando a conta é um grupo que vai acabar. Porque a partir de 2004, quem entrar no serviço público já tem a previdência do servidor, a previdência complementar do servidor. Ele vai contribuir só até o teto do regime geral e a partir daí ele faz uma previdência complementar, se ele quiser ter a sua aposentadoria integral. Então, o governo, este governo, dito dos trabalhadores, que passou 20 anos tentando chegar ao poder, ele representava os servidores e todos os trabalhadores em geral. E ele não deixava passar no Congresso essa situação que passou depois. A contribuição de servidores aposentados. Ele não deixava, ele nos defendia, ele era nosso parceiro. A partir do momento que o PT virou o governo, é isso aí, levantem as placas. PEC 555. A partir do momento que o PT chegou ao governo, a primeira coisa que ele fez, pasmem, foi aprovar a contribuição de aposentados e pensionistas dos servidores. Só os servidores têm que pagar essa conta. Então, senhores, nós estamos aqui hoje com a casa cheia porque estávamos tentando aproveitar a última semana de esforço concentrado desse Congresso para votar essa PEC 555, que está há 6 anos tentando ser pautada e não consegue. Não consegue por quê?
Nós já temos mais de 400 assinaturas. 450 deputados assinaram para a PEC ir para votação. Mas o Planalto não deixa. Ora, minha gente, é o governo, é o executivo que pauta a pauta do Congresso. Se o governo não deixa, o Congresso não faz. Então, a leitura que nós, servidores, e o povo em geral, faz é de que este Congresso não tem autonomia e não tem liberdade para votar aquilo que o povo quer. Esse governo amarra o Congresso, amarra o Legislativo e faz isso que está fazendo. Nos enrola, esse governo nos enrola. E os deputados líderes desse governo também estão nos enrolando. Porque desde ontem, deputado, que nós estamos aqui falando com os líderes do PT, falando com os representantes do partido, e eles nos levaram, nos convenceram que nós tínhamos que dar para o governo uma sinalização de que nós tínhamos que flexibilizar a nossa PEC. A nossa PEC não vai causar nenhum problema. Ela termina com esta contribuição em 5 anos. É 20% ao ano a partir dos 61 anos. Então o governo não vai sofrer com isso. Porque a nossa contribuição anual, ela representa 2 bilhões. Mas as isenções que o governo dá, as desonerações que o governo dá, são muito mais, muito mais. Isso não representa nem 10% do que o governo dá de isenção. Então, os nossos líderes do Partido dos Trabalhadores nos convenceram de que nós devíamos flexibilizar, viu, deputado? E nós flexibilizamos. Nós apresentamos uma proposta, tá bem, ao invés de terminar em 5, vamos terminar em 7 anos. E sinalizamos para o governo. Nem assim, no Colégio de Líderes ontem, eles colocaram na pauta e discutiram a nossa PEC. Isso é frustrante. Vou terminar. Isso é frustrante, mas nós temos uma arma e daremos a resposta nas urnas. Obrigada. Para encaminhar, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Então, gostaria de encaminhar a fala. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor Pelo presidente. PT, Pela ordem. presidente. Estou inscrito, senhor Pelo presidente. PT, primeiro inscrito, senhor presidente. Pelo PT, presidente. Lopes de Araújo. Pelo PT, presidente. Pela ordem, Agradeço presidente. a Pelo doutora PT. Aurora Maria Borges. Parabenizo pelo lançamento da cartilha Tributos administrada Isso aqui pela não é Receita o Federal do lançamento da Brasil. cartilha, isso aqui é E uma nós vamos campanha contra o iniciar PT. a nossa ordem do dia. Escândalo. 11h35. Tem... Deputado Afonso, tem 11 inscritos. Nós vamos até 1 da tarde ouvindo... Não,